Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago para vocês 5 questões de matemática básica. Esse vídeo tem o intuito de você exercitar bastante aqui a matemática básica, né? E você também pode aí se divertir bastante, como sempre faz aqui nos vídeos. Convido você a curtir esse vídeo para poder ajudar bastante aqui no desempenho dele na plataforma e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Eu trago vídeos novos todos os dias para vocês. Vamos logo resolver sem me alongar muito para não ficar muito entediante para vocês, tá bom? É o seguinte, gente, temos aqui 5 ao quadrado mais 3, abre parênteses, 1 mais 0 fatorial, fecha parênteses, tudo isso elevado ao cubo. Convido você a responder essa questão nos comentários e vir acompanhar comigo a resolução. Temos aqui, gente, os parênteses. Se temos parênteses em uma expressão numérica, mesmo que tenha potências, tudo mais, são eles que a gente deve resolver primeiro, tá? Os parênteses têm maior precedência dentro de todas as operações que aparecem na expressão numérica. Então a gente vai resolver primeiro tudo que está aqui dentro, 1 mais 0 fatorial. E aí eu começo pelo 0 fatorial, porque é um elemento que eu não sei o valor ainda, né? Não dá para somar direto com esse 1. Então eu digo para vocês, o 0 fatorial ele é igual a 1 por definição, tá? E dá para mostrar também que ele é igual a 1 de alguma maneira que não convém nesse vídeo para não ficar muito longo, né? Então aqui vai ficar 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 3, abre parênteses, 1 mais 1. Tudo isso elevado ao cubo. Então a primeira etapa já foi resolvida, que é esse 0 fatorial. Agora eu tenho os parênteses e eu vou resolver tudo que está dentro dele, tá? 1 mais 1 é muito simples, é 2. E aí eu vou manter esse cubo que estava aqui, tá? Não pode esquecer dele, porque ele está elevando tudo que está dentro do parênteses, portanto ele continua elevando o 2, que é o resultado, tá? Entre um parênteses e um número, a gente tem que saber que essa operação é a multiplicação. Por quê? Eu tenho 3, logo em seguida um parênteses. O que está acontecendo aqui no meio, né? É uma multiplicação. Vou colocar aqui para vocês. Então vai ficar 3 vezes esse 2 ao cubo, tá? E o resto eu vou escrever aqui, né? Mais o 5 ao quadrado. Muito bem. Temos agora, nesse ponto da questão, 5 ao quadrado mais 3 vezes 2 ao cubo. Duas potências, uma adição e uma multiplicação. Digo para vocês, vamos resolver primeiro a potenciação, porque ela tem maior prioridade dentre todas essas operações. Temos que resolver o 5 ao quadrado e temos que resolver o 2 ao cubo. Eu vou fazer isso com vocês, aqui em cima, no cantinho, ó. O 5 ao quadrado é o seguinte. A potência funciona da seguinte maneira. A gente tem dois números, um de baixo que é chamado de base e o de cima que é chamado de expoente. A base ela vai multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que está escrito no expoente. Ou seja, nesse caso eu tenho 5 ao quadrado, 5 elevado à segunda potência. Significa que eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo duas vezes, ou seja, 5 vezes 5. Isso aqui é muito fácil, por quê? Basta lembrar da tabuada, que é 25. E ele é um quadrado perfeito também, né? Porque está sendo elevado ao quadrado. 25 é o resultado, eu vou colocar aqui no lugar que está o 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado, então 25. Mais 3 vezes. 2 ao cubo, vamos resolver também. 2 ao cubo vai ficar aqui, ó. Pela mesma definição. O 2 vai se multiplicar por ele mesmo e o 3 é a quantidade de vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é simples também, basta você multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Então não pode errar igual eu fiz aqui, né? Senão fica errado. Ó, dá 8 porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. No lugar do 2 ao cubo, então, eu vou colocar o 8. Olha que legal. Temos uma coisa muito mais simples agora nessa parte da expressão, que é 25 mais 3 vezes 8. Temos adição e multiplicação. Digo para você novamente. A multiplicação tem maior prioridade que a adição. Então a gente resolve primeiro essa multiplicação para depois fazer a adição. 8 vezes 3 ou 3 vezes 8 é igual a 24. Por quê? 8, 16, 24. É o resultado dessa multiplicação. Vou colocar aqui e o 25 vai permanecer aqui adicionando o 24. 25 mais 24 é igual a 49. E esse aqui, gente, é o resultado da nossa expressão numérica, né? A primeira parte do desafio está resolvida. Agora a gente tem que decidir qual dessas operações é o resultado dessa expressão numérica, que no caso é o 49. Qual dessas potências aqui tem resultado 49? Vamos verificar? O 5 ao quadrado, a gente acabou de ver que é igual a 25. Então eu já posso colocar aqui
que é 25, e já posso concluir que não é essa alternativa, porque ela não tem o resultado 49, eliminada das nossas possibilidades. A próxima é 3 elevado à quinta potência. Vou resolver aqui também com vocês, ó. Fazer uma listinha de potências aqui, ó. 3 elevado à quinta potência não é difícil. É a mesma coisa que estava aqui em cima, só que agora com 3. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5 fatores 3. Por quê? O 5 do expoente nos diz exatamente isso, tá? Agora é só resolver. Não é difícil também. É um pouco mais elaborado que essa de cima, mas dá para fazer, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, tabuada, 27. 27 vezes 3, complica um pouquinho, mas dá para fazer. É 81. E 81 vezes 3 é 243, tá? Sempre lembrando a você que se você não consegue fazer essas contas de cabeça, você pode usar um pedacinho de papel, uma folha à parte, um rascunho, para poder fazer essas contas e ficar mais tranquilo na hora de resolver as questões. Com o tempo, você vai ganhando memória desse tipo de operação e vai ficando na sua cabeça esses resultados, tá bom? 243 é o resultado de 3 à quinta e não é a nossa resposta. Então já eliminamos mais uma alternativa. A próxima é 4 ao cubo. Vamos ver quanto que dá isso? Vou colocar aqui para vocês. 4 ao cubo é parecido com 2 ao cubo, só que ao invés de 2 é 4. Então vamos colocar aqui 4 vezes 4 vezes 4. E agora é só fazer. 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4 é igual a 64. E não é a nossa resposta. Olha lá, estamos chegando, hein, gente? Se 64, 243 e 25 não é a nossa resposta, só pode ser o 7 ao quadrado. E de fato, né, 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, e você pode lembrar da tabuada aí, né? Tá craque demais, é igual a 49. E 49 é exatamente o nosso resultado. Portanto, qual é a resposta do meu desafio? Primeira questão resolvida, alternativa letra D. Fica comigo até o final do vídeo, porque temos mais questões de matemática básica. Vamos para a próxima. Essa é a nossa segunda questão e eu convido você novamente a deixar nos comentários qual que é seu palpite. A questão é a seguinte: raiz quadrada de tudo isso aqui. Abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso ao cubo, vezes 3 ao quadrado mais 6 fatorial. Novamente, tente resolver. Se precisar pausar o vídeo, pode pausar. E vamos agora acompanhar a resolução dessa questão. Vamos lá, gente. É o seguinte. Temos essa raiz, então a gente deve resolver tudo dentro dela primeiro, para depois extrair o valor da raiz quadrada. Então, dentro dessa raiz, temos aqui parênteses, potências, né, duas potências, multiplicação, adição e um fatorial. Vamos começar pelos parênteses. Lembra que eu falei para vocês que os parênteses é muito importante. Então a gente vai começar resolvendo por ele. Primeiramente, vou manter a raiz quadrada, então vou até fazer um desenho aqui da raiz, né? E vou resolver. 8 dividido por 2 é muito simples, né? Vou até fazer um tracinho aqui, ó. É isso que eu estou resolvendo. 8 por 2 é 4, então vai ficar 4 elevado ao cubo, não posso esquecer da potência que estava ali, tá? Vezes 3 ao quadrado, mais 6 fatorial. Perceba que eu só resolvi o parênteses, retirei eles depois de ter resolvido, e agora coloquei todo o restante da mesma forma. Agora, ó, o que eu tenho que fazer? Tenho potências, multiplicação, adição e fatorial. Eu posso resolver essa potência também e esse fatorial, né? Todo na mesma ordem, na mesma sequência. Por quê? Da esquerda para a direita, essas operações não têm ligação uma com a outra. Então a gente consegue resolver separadamente usando o mesmo passo aqui para economizar um pouco de espaço, tá? 4 ao cubo, gente, vai ser o seguinte, ó. 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 é 64. Muito bem, então vai ficar aqui raiz de 64 vezes 3 ao quadrado é muito simples, né? Nem precisava colocar aqui, mas eu vou colocar para pessoas que têm dúvida nisso, né? Fica bem claro aqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e 3 vezes 3 é igual a 9. Então eu vou colocar aqui o 9. Mais 6 fatorial. Já vou aproveitar, lembrando que esse mais aqui, essa adição, separa esses termos, então 6 fatorial pode ser resolvido juntinho aqui, não precisa pular mais uma linha, escrever tudo de novo, tá?
6 fatorial. Se estivesse multiplicando, seria um pouco mais complicado, mas como está adicionando, dá para resolver, tá? 6 fatorial, gente, por definição, é 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2 e 1. Lembrar que sempre, né, o fatorial está aqui também, ele é a multiplicação pelos seus antecessores até chegar no 1. Vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1 e multiplica todo mundo, tá bom? Se a gente resolver essa conta, ó, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2 dá 720, e 720 vezes 1, 720. Esse é o resultado do 6 fatorial, então vou colocar aqui 720. Beleza pura, gente. Agora eu tenho que resolver aqui dentro da raiz ainda. Multiplicação e depois a adição. Lembrando que a multiplicação ela tem maior prioridade que a adição. Vamos ter que fazer 64 vezes 9. Não é muito difícil, então eu vou fazer aqui com vocês, ó. É difícil fazer de cabeça, mas se eu montar a continha, não fica difícil. Olha que legal que fica. 9 vezes 4 vai ficar 9, 18, 27, 36. Fica o 6, sobe o 3. 9 vezes 6 é um pouco maior, né? 9 vezes 6 é 54. E 54 mais 3 é 57. Então ficou 576, tá? 576 mais 720. Essa também é um pouco difícil de fazer de cabeça. Então a gente aproveita o número que está aqui e adiciona, ó, mais 720. Coloca ordem embaixo de ordem, né? Que é isso? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Fazendo isso, a gente não erra na hora de adicionar. E aqui não vai ficar difícil, olha aqui para você ver. 6 mais 0 é 6, tranquilo. 7 mais 2 é tranquilo também, é 9. 5 mais 7 pode ser que seja mais difícil aqui, né? Você vai fazer 5 mais 5, que dá 10, e adiciona 2, 12. 5 mais 7, portanto, é 12. Olha que legal. Temos então agora que o resultado da minha expressão numérica é uma raiz quadrada desse número aqui, ó, 1296. Você pode travar, você pode pensar aí como que eu resolvo essa questão, mas eu vou ensinar vocês como que resolve essa raiz. Vou pegar o 1296, que é o meu radicando, vou colocar aqui, ó, e vou fatorá-lo. A fatoração sempre nos ajuda na hora de resolver as radiciações e outros elementos da matemática também. Então vai ficar 1296, eu vou dividir pelos números primos. Vou escrever para vocês os números primos aqui, tá? Os primos são o 2, o 3, o 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Os primeiros primos são esses aqui e são os mais importantes que a gente vai utilizar aqui. Como o número é par, vou dividir por 2. Beleza, 1296 dividido por 2 dá 648. Terminou em 8, é par, vai por 2 de novo. 648 por 2 é 324. E assim vai seguindo, divide por 2, vai ficar 160. E 2 por 2 de novo dá 81. Agora chegamos em um número ímpar. O próximo número que consegue dividir 81, né, número primo, é o 3, porque 81 dá para dividir por 3. E isso aqui dá 27. 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Chegamos no final. Agora, ao fazer essa fatoração, a gente vai posicionar eles de forma estratégica para poder encontrar o valor da raiz, tá? Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e aqui 3 ao quadrado. Beleza, então vai ficar raiz disso aqui tudo. Como a raiz quadrada é a operação inversa, esses quadrados vão todos sumir juntos com essa raiz quadrada. Então o resultado da minha raiz vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 12, 4 vezes 3 dá 12, perdão. 12 vezes 3 dá 36. E essa aqui é a resposta da nossa expressão numérica, 36, beleza? Muito bem, nesse momento encontramos a primeira parte do desafio, que é o valor da expressão. Temos que decidir agora qual dessas operações que dá 36. A primeira a gente já descarta, porque não é 36.
A segunda, por definição, é 6 vezes 6 vezes 6. Se eu fizer as continhas, 6 vezes 6 dá 36, só que eu tenho que multiplicar por 6 de novo. Já elimina, né? Isso aqui vai ficar 216. Vou colocar de outra cor só para não misturar aqui, tá? 216. O 6 ao quadrado, eu acabei de mostrar para vocês, né? É igual a 6 vezes 6. Pela tabuada, isso aqui é 36. Portanto, descobrimos qual que é a nossa resposta. A alternativa letra C é a resposta do nosso problema. O 6 fatorial a gente já tinha calculado aqui em cima, né? Isso aqui é 720. Para final, né? Para a gente não ter dúvida nenhuma, a única alternativa que tem a resposta correta é a letra C. Você acertou essa? Vamos para a próxima. Essa é a nossa terceira questão. Vamos resolver juntos. E, de novo, se você puder e conseguir, deixe nos comentários qual é seu palpite. Temos aqui 5 menos 4, abre parênteses, 3 menos 2 ao quadrado, fecha parênteses, mais 15. Nessa expressão numérica, assim como nas outras, quando aparece o parênteses, vamos direto nele. Dentro desse parênteses, gente, eu tenho aqui ó, 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado a gente já viu algumas vezes aqui, que é 2 vezes 2. É um número que está embaixo, multiplicado por ele mesmo, a quantidade que está no expoente. 2 vezes 2 é igual a 4. Então eu já vou substituir dentro dos parênteses, no lugar do 2 ao quadrado, esse 4. Então vai ficar 5 menos 4, abre parênteses, 3 menos 4, fecha parênteses, mais 15. Beleza? Fizemos essa parte, agora vamos resolver 3 menos 4. Eu tenho 3 e tiro 4. Então eu vou ter uma coisa maior sendo retirada de uma coisa menor. Isso nos resulta um número negativo, tá bom? Então vai ficar aqui no lugar de 3 menos 4 é menos 1. Quando fica menos 1, eu mantenho o parênteses, porque esse parênteses segura, vamos dizer assim, né, entre aspas, esse número negativo, que vai ter que ser multiplicado por esse 4 que está aqui fora. Então vai ficar 4 vezes menos 1, tá? E o resto vai manter, né? 5 aqui, menos 4 vezes menos 1, mais 15. Agora eu vou ter que fazer menos 4 vezes menos 1. Por quê? Porque a multiplicação tem maior prioridade que a adição e subtração. Então vai ficar 4 vezes 1, menos com menos. Vai ficar positivo por causa do nosso sinal do joguinho de sinais, tá? Então vai ficar 5, que é o 5 que está aqui parado. Menos 4 vezes menos 1 é só fazer menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. Excelente. Tudo isso mais 15. Nesse ponto agora fica fácil, porque eu tenho duas adições. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 15 é igual a 24. Portanto, o resultado da nossa expressão numérica é 24. E aí eu devo encontrar nas alternativas qual dessas operações resulta em 24. Vamos fazer juntos? O 6 fatorial, vou colocar aqui, ó, 6 fatorial. 6 fatorial é igual. A definição de fatorial é a seguinte: eu pego o número, multiplico pelos antecessores até chegar no 1. O que é isso, professor? Vou mostrar para vocês. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição do fatorial, multiplicações sucessivas dos antecessores até chegar no 1. Temos aqui 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. E multiplicar por 1 não muda nada, né? Então 720 é o valor do 6 fatorial. Vou colocar aqui para vocês. Não é a nossa resposta, tá bom? A próxima, temos aqui o 5 fatorial. É a mesma coisa, só que agora começa no 5. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. E 60 vezes 2 é 120. Ficou bem menor do que o 720, né? E diminuímos somente 1. Percebam como o fatorial ele tem um grande crescimento, né? Então 5 fatorial é igual a 120. E não é a nossa resposta, né? O próximo é o 4 fatorial e o 3 fatorial. Vamos resolver eles juntos aqui, ó. 4 fatorial e 3 fatorial. E decidir qual delas é a resposta correta. São menores, vai ficar um pouco mais rápido de resolver. 4 fatorial repete a definição. Pego o 4,
multiplica pelos antecessores até chegar no 1. O 3 a mesma coisa, até chegar no 1. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Esse é o 4 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, e 6 vezes 1 dá 6. Portanto, ó, 4 fatorial é igual a 24, 3 fatorial é igual a 6. Qual é o número que a gente estava buscando? É o 24. Portanto, a alternativa que representa essa minha resposta é exatamente a alternativa letra C. A resposta correta do meu desafio dessa questão é a alternativa letra C. Espero que você tenha acertado e vamos para a próxima questão. Lembrando, se você chegou aqui e ainda não curtiu esse vídeo, aproveita agora, dá um like. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva para você receber os vídeos novos todos os dias aí para vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Mais uma questãozinha para vocês. Temos aqui 7 vezes 2 dividido por 2 vezes 7. Qual que é a sua resposta? Letra A, 7 elevado a 0. Letra B, 7 elevado à primeira potência. Letra C, 7 elevado ao quadrado, ou letra D, 7 elevado ao cubo. Assim como sempre, deixe nos comentários qual que é seu palpite e venha acompanhar comigo a resolução. Gente, nessa daqui não temos parênteses, não temos potências, está muito mais simples, só que muita gente ainda se confunde pelo fato de não seguir a ordem correta das operações. Para isso, a gente precisa lembrar qual que é a ordem correta. Nessa questão, temos multiplicação, divisão e multiplicação. Essas duas operações, multiplicação e divisão, elas estão no mesmo nível de prioridade dentre todas as outras operações. Portanto, temos aqui uma coisa que pode bagunçar a nossa cabeça. Se elas têm a mesma prioridade, qual delas eu resolvo primeiro? Você sabe me responder? Quando elas têm a mesma prioridade, pessoal, eu vou escrever aqui para vocês, vou escrever não, né? Eu vou fazer uma setinha representando a ordem que a gente deve seguir. Sempre na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então a gente vai pegar a primeira operação que aparece na ordem da leitura e resolver, e assim a gente vai seguindo até chegar no final, que vai dar um número só. Então não podemos, por exemplo, fazer esse 2 dividido por 2 logo de início. Pode ser que por coincidência dê certo, só que a minha multiplicação ela deve ser feita primeiro. Depois eu faço a divisão, depois eu faço a multiplicação, tá bom? Nessa ordem. Pode ser que você faça de outra maneira e dê certo, só que não é sempre que isso vale. A certeza é, se eu fizer na ordem correta, vai dar certo, tá bom? Vamos agora resolver essa parte. 7 vezes 2, gente, é muito simples. É 14, né? Então vai ficar 14 dividido por 2 vezes 7. Nesse ponto, lembra que eu falei para vocês, devemos seguir a ordem das operações. 14 dividido por 2 é só você dividir o 14 em duas partes iguais. Isso aqui, gente, é igual a 7. 7 vezes 7. E 7 vezes 7, você lembra da tabuada, né? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. 49 é a resposta do 7 vezes 7. E vamos circular, porque é essa aqui a resposta que a gente vai procurar nas alternativas que estão dispostas utilizando potenciação. Qual delas que é a resposta correta? 7 elevado a 0, 7 elevado à primeira, segunda ou à terceira potência. Vamos resolver cada uma delas para ver qual que delas representa para a gente 49. Começando do 7 elevado a 0, gente, essa aqui eu vou fazer aqui mesmo. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Não sei se você já aprendeu isso alguma vez na vida, na escola, né? Ou em algum outro momento da sua vida, mas eu digo para vocês, todo número diferente de 0, quando você eleva ele a 0, dá 1. O único problema, né, essa primeira frase que eu falei, dá problema quando a gente coloca 0 elevado a 0. Isso é uma coisa que dá um probleminha na matemática, não vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas quando, por exemplo, é 7 elevado a 0, eu posso afirmar com certeza, isso aqui é igual a 1. E sendo 1, ela não é a nossa resposta, tá bom? 7 elevado à primeira potência. Isso aqui acontece muito, tá? O que acontece quando eu tenho um 1 elevando o meu valor da base? Se eu tenho 1, quer dizer que ele vai se repetir uma vez na multiplicação, só que com um elemento só não tem multiplicação. Portanto, 7 elevado a 1, ou 7 elevado à primeira potência, é igual ao próprio 7. Não tem multiplicação, né? É o próprio valor. Beleza, então resolvemos duas que não é a nossa resposta. As duas próximas já têm a mesma definição, assim como todas as outras sequentes, né?
7 ao quadrado é 7 vezes 7. E 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Percebam que a única diferença é o número de fatores que entra na multiplicação. Quando eu tenho 2 aqui, é 2 vezes. Quando eu tenho 3, são 3. Então vamos fazer agora essa aqui primeiro. 7 vezes 7 é 49, acabamos de fazer, né? E por coincidência é a nossa resposta. E 7 vezes 7 vezes 7 é 49 vezes 7. Isso aqui vai ficar 280 mais 63, 343, que não é a nossa resposta. A única resposta que bateu com a nossa resolução da expressão é a alternativa letra C. Portanto, a alternativa correta é a letra C, 7 ao quadrado. Você marcou essa? Deixe nos comentários. E agora vamos para a última questão, fechar com chave de ouro esse vídeo de hoje. Espero que você esteja gostando. Vamos lá. Essa é a nossa última questão, o último desafio do vídeo de hoje. Temos aqui 6 mais 4 vezes 2 vezes 0 mais 2 fatorial. Letra A, B, C ou D. Já deixe nos comentários aí o seu palpite e vamos resolver juntos essa questão também. Gente, adição, multiplicação, multiplicação, adição e fatorial. O que eu resolvo primeiro? Nessa expressão vamos resolver primeiro as multiplicações. Então vamos começar da esquerda para a direita fazendo 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Então vai ficar 6, que está aqui, mais o 8, que é o resultado dessa multiplicação, multiplicado pelo 0, que está aqui, mais 2 fatorial. Muito bem. Agora eu tenho multiplicação aqui ainda. Vou fazer 8 vezes 0. 8 vezes 0 é 0. Por quê, gente? Porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E esse 0 vai poder sumir daqui, né? Porque somar 0 também não vale nada, né? Outra coisa importante, 2 fatorial. Já vamos resolver esse 2 fatorial? 2 fatorial, por definição, pessoal, é igual a 2 vezes 1. Por quê? Multiplica pelos antecessores. O único antecessor de 2 é o 1, né? Ou seja, a única sequência que a gente monta a partir do 2 com seus antecessores até chegar no 1 é o 2 vezes 1, não tem outra coisa para se fazer. E 2 vezes 1 é igual a 2. Portanto, no resultado aqui vamos colocar 6 mais 0 mais 2. Começando pelo 6 mais 0, o 0 é o elemento neutro da adição. Ou seja, quando eu adiciono ele a algum outro número, não muda nada do número. Ou seja, 6 mais 0 é igual a 6. E 6 mais 2 é igual a 8. 8 é a resposta dessa nossa expressão numérica. E agora a gente tem que encontrar, assim como de costume aqui no canal, qual das alternativas representa pra gente esse 8. 2 fatorial não é. Por quê? Acabamos de fazer. 2 fatorial é igual a 2. Não é a nossa resposta. 3 fatorial é a mesma ideia, só que começa no 3. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Isso, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Não é a nossa resposta também. Agora entra as nossas potências. Vamos resolver juntos essas duas potências, tá? 2 ao cubo e 3 ao quadrado. 2 ao cubo, por definição, são 2 fatores, são 3 fatores 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E o 3 ao quadrado são 2 fatores 3. 3 vezes 3. O 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E o 3 vezes 3 é igual a 9. Agora cabe a gente encontrar, né? Não tem segredo nenhum. A alternativa letra C é exatamente a alternativa correta. Portanto, vamos marcar aqui a alternativa correta que responde essa última questão dos nossos desafios do vídeo de hoje é a alternativa letra C. Esse vídeo ficou longo, eu sei que teve bastante coisa, bastante rico de conteúdos, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e eu te vejo amanhã, porque amanhã também tem vídeo novo para vocês. Um grande abraço e até lá!